como a sua dentadura ela fica retentiva, ela fica presa no lugar. Oi, eu sou Juca Evangelista, eu sou protético clínico aqui na Austrália e aqui eu vejo pacientes para a dentadura todos os dias na clínica. Então vou explicar para você aqui mais ou menos para ver se você consegue entender como é que a sua dentadura ela fica presa no lugar. Que algumas pessoas usam cola de dentadura e o porquê que algumas pessoas não usam cola de dentadura. Vamos especificar mais um tipo de dentadura só, para que você consiga entender, acompanhar o que eu quero dizer. A famosa dentadura, que é aquela dentadura de cima, a dentadura total, que cobre todos os dentes e o palato da boca, aquela dentadura da vovó, certo? Esse tipo de dentadura é o melhor exemplo que eu posso te dar, porque é a imagem que todo mundo tem na cabeça, certo? O que faz essa dentadura ficar presa em cima? O que acontece é que nas bordas da dentadura, ela precisa ser longa o suficiente para ela entrar na parte do sulco gengival, ou seja, que é esse espaço entre a sua gengiva e o seu lábio, certo? Quando você puxa assim, esse espaço que tem entre o seu lábio e a sua gengiva é que nós chamamos de sulco gengival. E a sua dentadura, ela precisa ir até o fundo. É como se ela fosse ter mãos que ela segura a sua dentadura e não deixa ela soltar, ela cair ou balançar de um lado para o outro. E uma outra coisa que acontece, que faz com que a dentadura ela fique presa no lugar, é o processo de adesão. Ou seja, entre a sua gengiva e a sua dentadura tem a saliva. E a saliva com a dentadura e a gengiva é o que cria aquele processo de sucção. E é isso que faz com que a dentadura fique presa e retentiva. Ou seja, vou dar um exemplo bem claro aqui. Se você é um paciente diabético, um paciente que tem problemas de quantidade de saliva, um paciente que usa muitos medicamentos diferentes, que podem causar, sim, redução da quantidade de saliva, consequentemente, isso vai reduzir a retenção da sua dentadura com a sua gengiva. Pois é, a quantidade de saliva influencia diretamente como a sua dentadura, principalmente a dentadura de cima, vai ficar retentiva. Então, para dar uma revisão bem rápida, a dentadura ela precisa ir até o fundo dos sulcos da gengiva e você também precisa ter quantidade boa de saliva para criar essa sucção, essa retenção, certo? Um terceiro motivo seria a questão da mordida. Se a sua mordida estiver errada, ela vai fazer com que a sua dentadura ela se desloque quando você morde, ou quando você come alguma coisa um pouco mais dura do que o normal. Pois é, isso já é uma questão mais entre o dentista e o laboratório. O dentista, ele pode sim te ajudar, ele pode sim fazer os ajustes necessários para que a sua oclusão, a sua mordida, fique de uma forma correta, para que deixe a sua dentadura retentiva, estável, para que ela não caia o tempo todo, certo? Um outro motivo que pode acontecer, que eu já comentei um pouco antes, é a questão de se você é um paciente que tem algum tipo de doença crônica, algum paciente que passou por algum processo de tratamento, infelizmente, tratamento de câncer, de radiação, isso afeta a sua saliva e afetando a sua saliva, afeta a retenção da sua dentadura, certo? E não é só a retenção que é afetada com menos quantidade de saliva. Se não tem saliva, imagine a saliva como lubrificante, certo? Imagine um carro que precisa de lubrificante para o motor, para os pistões poderem passar entre um e outro sem muita fricção. É a mesma questão da dentadura, da relação entre a dentadura, a gengiva e a saliva. A saliva é como se fosse o agente lubrificante entre a gengiva e a sua dentadura, certo? Se você não tem muita saliva ou não tem saliva quase alguma, não tem um agente lubrificante, o que pode causar perda de retenção e que também pode causar alguns machucadinhos aqui e ali por causa da fricção, certo? Então, assim, esses são alguns dos motivos que fazem com que você perca a retenção da sua dentadura, e no caso que você não tem nenhum tipo de problemas como esse, provavelmente, se a sua dentadura não tem retenção,
ela precisa ser refeita, ela precisa ser reajustada pelo seu dentista, certo? Se você não tem nenhum tipo desses problemas que eu comentei aqui, questão de tratamento de câncer, menos quantidade de saliva, se você não toma muitos medicamentos que reduzem a quantidade de saliva, se a sua dentadura não estiver muito curta, também tem mais um motivo, que eu esqueci de falar aqui, mas vou falar, que eu lembrei agora antes de acabar com o vídeo, certo? Como eu tinha comentado muito antes, cada paciente, em outros vídeos, cada paciente é diferente do outro. Ou seja, a quantidade óssea de gengiva que cada paciente tem é diferente um do outro. Então, digamos que eu extraia todos os meus dentes hoje e eu tenha muita quantidade de gengiva. E embaixo da gengiva tem o osso, né? Se eu tiver muito osso e muita gengiva, eu tenho como é que eu explico assim? O local onde a gengiva, onde a dentadura pode segurar é muito maior do que uma pessoa que tem muito menos osso e uma gengiva muito mais flat, uma gengiva muito mais escassa, muito mais baixinha. Se a gengiva for muito baixa, a dentadura não tem aonde segurar. Por mais que você tenha boa saliva, quantidade de saliva, a dentadura não tem aonde segurar. Nesses casos, é aconselhado usar um pouco de cola de dentadura, certo? Eu vou fazer um outro vídeo mais especificando mais como utilizar esse tipo de produto, que seria a cola para dentadura, e o porquê que esses pacientes específicos precisam sim usar cola de dentadura, beleza? Então, se você quiser saber mais sobre dentadura, segue aqui o canal, tem vídeo toda semana para você, e ajuda aí, dá um like, porque ajuda ao canal, ao YouTube, a enviar essa informação para pessoas que realmente precisam saber dessas informações e ajudar pessoas a chegar até pessoas que ainda não sabem que esse tipo de informação pode ajudá-las, certo? Então tenha um bom dia e até a próxima.